As máquinas podem pensar? Como elas aprendem? Hoje nós vamos falar a respeito do Machine Learning e quem vai dar aqui todas as informações sobre esse assunto é o professor Gaspar Ramos. É um prazer te ter aqui no Conexão. Gaspar, muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado pelo convite, Larissa. É um grande prazer estar aqui também. Maravilha. E Gaspar, o conceito de machine learning, né, e também de inteligência artificial, talvez a pessoa ela se confunde um pouco. Muita gente já ouviu falar, acho que todo mundo já ouviu falar sobre, mas eu queria que você já começasse de cara explicando pra gente o que é o aprendizado da máquina e inteligência artificial. A inteligência artificial, ela nada mais é do que se basear na própria inteligência humana para que o computador consiga aprender e ter tomadas de decisão com isso. E o machine learning vem exatamente nessa parte da aprendizagem. Tanto que machine learning, traduzindo, é o aprendizado de máquina. Que é quando a gente ensina a máquina a reconhecer alguma coisa, a fazer alguma coisa, baseado em instruções que a gente vai passando para ela. Existem vários níveis ali que a gente tem para este aprendizado, e isso vai aprofundando ali, né, de acordo com o que a gente quer que ela realmente faça. O nível mais básico, é a gente imaginar que a máquina é como se fosse um bebê. Que quando é um bebê, a gente fica, isso aqui é tal coisa. Tá vendo o patinho? Pega o bonequinho e fala, o patinho, e vai. Aí depois outro bonequinho vai ensinando que é outra coisa. Vai ensinando cada coisinha passo a passo e aquilo vai ficando fixado na mente da criança, que é o que a gente chama de aprendizado supervisionado. Eu coloco uma cadeira azul e falo, tá vendo essa cadeira azul? Tá aqui, ó. Isso é uma cadeira azul. Bota uma imagem, isso é uma cadeira azul. Aí eu vou colocando várias outras coisas diferentes. Mas vamos supor que eu coloque, se é azul, significa que isso é uma cadeira. Aí isso gera uma situação muito interessante, Larissa, que é ele olhar para você que tá de azul e falar, é uma cadeira. Por que ele vai falar que você é uma cadeira? Porque ele não foi ensinado a reconhecer o que não é uma cadeira. Então, para ele, uma cadeira é azul. Então, Entendi. eu costumo falar que a inteligência artificial, na verdade, ela é burra. Porque ela ainda não tem a criatividade, não tem grandes posições. Obviamente, hoje em dia, do mais alto nível, elas conseguem se auto-adaptar, mas ainda a maioria das inteligências artificiais não conseguem fazer grandes distinções. Até então, esse que eu falei era o que a gente chama de o aprendizado supervisionado. A gente tem também o não supervisionado, novamente associando a situação da criança. Imagina que o bebezinho pega o bonequinho dele, o pato, e joga. O que vai cair? O que vai acontecer, né? Ele cai no chão. E ele vai repetir isso. Vou pegar outra coisa. Caiu de novo. Peguei outra coisa. Caiu de novo. E vai. Sem ele conhecer nada de física, sem ele ter estudado nenhuma lei de Newton, nenhuma lei da gravitação, nada disso, ele vai entender que tudo que sobe, desce. É um aprendizado que a gente diz que não foi supervisionado. E tem um terceiro tipo que está ali no meio, que ele não é supervisionado, mas a gente simplesmente não joga para ele e vai vendo o que dá, não. A gente joga para ele e fala, tá errado, faz de novo. Aí ele vai, tenta fazer de novo, te manda, tá errado, faz de novo. E ele vai fazendo até que ele acerte mais do que erre. Então, essas são basicamente as três posições que a gente tem nesse aprendizado de máquina, que é fazendo essa tentativa e erro de diferentes formas para ensinar o computador a reconhecer alguma coisa. Gaspar, é até interessante você falar a respeito disso, porque às vezes a gente assiste esses filmes de ficção e pensa que a máquina, de alguma forma, pode nos dominar em algum momento, mas não, né? Nós que estamos controlando esses dados, né? A gente realmente tenta ensiná-la. É exatamente isso. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pode dividir ela em três categorias. A categoria 1 é o que a gente se encontra atualmente, que é o quê?
a gente está ensinando a máquina e ela só consegue fazer dentro daquilo que a gente está ensinando. Já na categoria 2, a máquina ela tem uma espécie de senciência. Ela consegue tomar decisões baseada em tudo aquilo que a gente ensinou para ela e tudo aquilo que ela aprendeu. Essa categoria 2 ela seria uma evolução da categoria 1. Seria uma máquina que a gente ensinou tanto para ela que ela consegue tomar decisões próprias e está muito perto de ser um humano. Legal. Ela tem condições muito bacanas. E tem a categoria 3, que é a dos filmes de terror, que é que ela tomou tanta consciência que ela chegou à conclusão de que o ser humano não é necessário. Que aí tem um filme muito bacana que mostra isso, que é o Eu, o Robô, que a gente tem os robôs programados com as 3 leis. São 3 leis, não lembro exatamente, mas tem as 3 leis. E surge o primeiro robô poder ir contra elas, que ele tinha consciência de fazer isso. Sônia, no outro dia você disse que tinha sonhos. Com o que você sonha? Vejo que ainda suspeita de mim, detetive. Ah, bom, é o que dizem sobre cachorros velhos. Não mesmo. E isso vai demonstrando que depois que você tem um robô, você deu muita autonomia para ele tomar as decisões necessárias, ele consegue evoluir para falar: o ser humano não é necessário. Então, por enquanto, a gente não está nesse nível, a gente está lá embaixo ainda, está tudo controlado e existem diversos estudos buscando uma forma da gente não chegar em uma situação tão crítica assim. Que bom, né? Acho que nós não queremos chegar nessa situação mostrada nos filmes, não dessa forma. Eu queria, Gaspar, que você desse exemplos práticos, né, de como que a gente pode ver esse machine learning acontecendo, e às vezes acontece e a gente nem percebe, né, que está ali. Por favor, conta pra gente como que isso funciona. Tão presente no nosso dia a dia que hoje em dia eles criaram uma estratégia para treinar machine learning com a gente, sem a gente saber. Sabe aqueles reCAPTCHA que a gente tem que ficar marcando o semáforo, o táxi, sei lá mais o que, a gente tem que ficar marcando o trem? Para provar aquilo que a gente lá, é robô, né? Para identificar que a gente não é robô. No caso, eles estão usando aquilo para treinar robôs. Eles estão usando para treinar os machine learning deles. Então, a gente vai fazendo as identificações e eles vão treinando. Cada vez mais vai se tornando mais preciso essa inteligência que eles querem. Outro lugar que está muito presente é nos nossos serviços de streaming, né? Que eles vão identificando, o filme que ele gosta tem a característica de ser de terror, ou de ação, ou de ficção, ou de herói, ou romance, não sei. Vai identificando as diferentes plataformas de streaming, né? E elas vão começando a indicar para você dentro mais daquilo que você gosta. Uhum. Acontece a mesma coisa nas músicas, acontece a mesma coisa no Facebook, que ele tem uma comunicação direta com as páginas que você está procurando mais, e ele começa a te indicar produtos dentro daquelas buscas que você fez. Que bacana. Então, hoje em dia tem até uma questão ética nisso, se é bacana realmente as mídias sociais ficarem indicando o tempo todo para a gente, baseado em pesquisas que a gente fez fora da mídia social, mas que a mídia social estava aberta. Tem vários até documentários sobre isso, estudos, né, questionando, porque a gente está o tempo todo sendo um turbilhão de informação o tempo todo, né? A gente pesquisa um pouquinho, tem 1000 propagandas, a gente está sendo perseguido praticamente. E Gaspar, a gente também pode verificar uma grande evolução, pensando em machine learning, inteligência artificial, dentro da área da saúde, né? Inclusive você já pesquisou também nessa área. Eu queria só que você falasse resumidamente quais são os ganhos com relação a isso, para a gente encerrar aqui nosso papo. É muito bacana essa aplicação dentro da área da saúde, porque a gente tem diversos exames coletando sinais elétricos que são produzidos pelo nosso próprio corpo. Como, por exemplo, sinal de batimento cardíaco, sinal das ondas cerebrais que a gente tem e sinais musculares. O movimento da gente gera um sinal elétrico que a gente pode coletar. Isso tudo passando pelos nossos nervos e tudo mais. E isso gerou uma grande revolução. Por exemplo, antigamente, as próteses que a gente tinha, consideradas geração 1,
eram aquelas próteses imóveis, ficavam paradonas. Depois a gente tinha uma prótese que, se eu movesse uma outra parte do meu corpo, a prótese se movia. Geração 2. É uma coisa totalmente mecânica, mas já é um passo de evolução lá em cima. Geração 3, eu coleto, por exemplo, eu coleto a atividade desse meu músculo aqui do braço e eu vou conseguindo fechar a mão com a atividade do músculo do braço. Ou de um cotoco que sobrou ali da pessoa que foi amputada, seja na perna, seja no braço ou em diferentes regiões. Só que eu não consigo receber sinal. Ela fecha e, se você deixar, ela vai fechar com tanta força que vai quebrar o que estiver segurando. Hoje em dia, a gente está procurando geração 4, que a gente coleta o sinal de volta. Ou coletar um sinal do toque, ou coletar um sinal da dor, e assim por diante. Isso falando de prótese. Falando de pessoal já com tetraplegia, paraplegia, existem pesquisas de coletar o sinal direto do córtex cerebral e, a partir da pessoa pensar, eu quero mover o braço e pegar tal coisa, já vai lá, move e pega tal coisa. Tudo isso utilizando a inteligência artificial, utilizando o machine learning para falar, tá vendo esse sinalzinho aqui? Ele está querendo que você feche a mão. E vai mandando esse sinal de diferentes formas, diferentes coletas em diferentes momentos, vai mandando. Isso é fechar a mão. E vai treinando para ele fechar a mão. Outra linha de pesquisa, fugindo dessa área de próteses, paraplegia, já são em pessoas em estado comatoso, estão em coma na UTI. Para identificar o melhor tratamento, para identificar qual, dada aquela condição que ela está, qual é o prazo, qual que é o possível prognóstico que ela vai ter, né? O final dela, né? Se ela vai sair saudável, se vai ter alguma lesão, alguma coisa assim com mais precisão. Existem diferentes pessoas estudando, onde eles coletam os sinais de pessoas com AVC, com derrame, com várias coisas, e processam isso falando, olha, isso aqui foi processado logo que a pessoa entrou, isso no meio, e a situação que ela saiu foi tal. Detalha tudo isso dentro de uma planilha, manda para o machine learning, e ele consegue, a pessoa entra e já consegue ter um possível prognóstico que essa pessoa vai ter. Uma outra área muito bacana que está em evolução é o da musicoterapia, que é utilizar a música para a pessoa que está na UTI se sentir mais confortável. Só que qual que era a condição que tinha? A pessoa estava lá na UTI e, para você saber se ela gostou, se ela não gostou, se adiantou alguma coisa, você tinha que esperar ela acordar. Então isso demora muito. Então tem gente pesquisando como fazer, pelo próprio sinal cerebral, saber se a pessoa está ou não está gostando da música e se isso está gerando uma emoção positiva ou não, para ser utilizado justamente com esse objetivo ao final, né? Eu gostei muito de saber mais a respeito. Eu espero que o pessoal de casa também tenha gostado aí de entender mais um pouquinho a respeito de Machine Learning. E eu agradeço muito sua participação, Gaspar. Foi muito esclarecedor. Não, muito obrigado. Precisando, pode chamar. Combinado, então. Pessoal, nós vamos para o intervalo bem rapidinho, mas continuem de olho, porque já já eu volto com mais Conexão Unipam para vocês.